Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Centro de Estudos Imagodei em Teologia do Corpo. Eu me chamo Vinícius e nesse vídeo quero pedir licença a você para partilhar um pouco da minha história com os ensinamentos de São João Paulo II sobre o amor humano no plano divino e mostrar para você a importância da teologia do corpo para a sua vida. Então, fica comigo até o final para que você descubra por que eu, juntamente com a Ramone, a Laila, os três idealizadores desse projeto, somos tão apaixonados por esse ensino e por que esse ensino é tão importante para você. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho lá em 2012, quando eu tive acesso àquele calhamaço, né, daquelas catequeses do então Papa João Paulo II. À época já tinha falecido, na época de Bento XVI, já era um homem que eu admirava como Papa, como sucessor de Pedro, mas não tinha conhecimento desse conjunto de catequeses. Então, ali tive esse primeiro acesso. 2012 foi quando eu comecei meu namoro com a Laila, que hoje, graças a Deus, é a minha esposa e junto com ela temos a graça de ter 3 filhos. Então veja, conheci já esses ensinamentos da teologia do corpo ali começando o meu namoro, o meu relacionamento. Período ali de discernimento para saber se era a pessoa certa, se era ela a pessoa que eu queria casar. Então começamos com uma bela amizade que foi se aprofundando a um namoro, depois noivado, enfim, casamento. Se você quiser saber um pouco mais dessa história, aí deixa aqui nos comentários que a gente grava um vídeo, eu e a Laila, dando um pouco do nosso testemunho de como foi passar por todo esse trajeto, né? Desde o conhecimento até o matrimônio e agora com os filhos, como a teologia do corpo nos ajudou nessa trajetória e tem nos ajudado e tem ensinado tanta coisa para nós. Mas pegando aqui a importância da teologia do corpo na minha vida específica, pensando só em mim, né? Sem o meu matrimônio, sem a minha vida enquanto pai. Em 2012 eu estava ali vivendo um período de cura interior, estava precisando aceitar um pouco mais quem eu era. Trazia dentro de mim algumas feridas, especificamente com relação à aparência e com relação à afetividade. Antes de entrar no relacionamento, casar, era uma pessoa muito magra mesmo. E a minha autoimagem era. Eu tinha um problema com a minha autoimagem, eu não conseguia ver em mim a profecia que Deus esperava de mim. Então, me comparava muito com padrões estéticos que ou eram inalcançáveis ou não eram o plano de Deus para minha vida específica e também não eram exemplos de masculinidade propriamente dita. Como assim? Eram ou exemplos de pessoas muito hedonistas, né, que queria ser bonita só pela beleza, ou forte só pela estética em si. Então, sofri ali um pouco por não estar nesses padrões estéticos, às vezes estéreis, que são colocados em nossa sociedade. E ali, né, tentando entender qual era o chamado de Deus para mim, se casamento, se celibato. Nesse processo, né, conheci a Laila, começamos a nossa amizade e tive acesso a esses ensinamentos de São João Paulo II, que trouxeram para mim um direcionamento do que verdadeiramente seria essa dignidade enquanto pessoa, filho muito amado de Deus. Então foi um processo de cura interior muito belo, especialmente quando São João Paulo II ali chamava a atenção de que o corpo não é somente algo, mas expressa alguém. Então, quando eu olhava especialmente para minha aparência física, ficava pensando, poxa, mas por que eu não, eu sempre quis ser muito forte, né? Quis ser assim mais esteticamente dentro daqueles padrões, né, de atores de novela e etc. E era muito magrinho, né? Tinha esse problema de como eu me via. E ali, quando eu li isso, de que o corpo não era só algo, mas alguém, começou a mover dentro de mim a seguinte reflexão, e acredito que movido pela graça de Deus. Deus me convidava, através desses ensinamentos de São João Paulo II, a entender que
a minha corporeidade não deveria ser vista em separado da minha espiritualidade. O meu corpo revelava quem eu era. E assim eu poderia entender que, vendo ali no espelho aquela imagem, eu deveria ver a profecia que Deus esperava que eu fosse. Essa frase, entender que eu preciso olhar para mim mesmo e entender a profecia que Deus espera que eu seja, que Deus pensou que eu fosse nesta terra, me ajudou muito a entender que não era uma questão estética o que eu buscava. Ficava nesse mundo, né, nesse plano de fundo de que, não sou bonito, não sou forte, eu não sou desejável. Mas na verdade o que eu buscava era ser amado. Dentro de mim existia um grito muito profundo de querer ser amado, querer ser aceito. E eu pensava que para ser amado eu tinha que ser desejado. Então, a cura interior que foi acontecendo comigo ao longo desse tempo, né, resumindo muito a minha história, foi essa: entender que eu era amado não por ser desejável, mas porque existe um Deus que me criou, que pensou em mim, nos pequenos detalhes, em cada coisa em que se apresenta na minha corporeidade. E assim, juntamente com a Laila, que foi uma pessoa fundamental para entender, juntamente com outras pessoas também, aqui deixo meu agradecimento profundo ao Sussum Corda, que foi da onde eu conheci, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer, juntamente com pessoas maravilhosas, né? Não vou citar todos os nomes porque seria injusto, mas quero citar a instituição, né, Instituto Sussum Corda, que foi uma grande educadora na fé para mim ao longo desse tempo. Eles me ajudaram a entender, a viver essa cura interior da aceitação de quem Deus pensou que eu, Deus pensou para mim. Um pai, alguém, um esposo, alguém que dedicaria a sua vida na evangelização. E o que isso tem a ver com a teologia do corpo e a importância da teologia do corpo? São João Paulo II, ele escreve um livro ainda quando era bispo e cardeal, quando ainda vivia na Polônia, chamado Homem e Mulher, ele os criou. Esse livro foi escrito baseando-se em algumas conversas que São João Paulo II teve com alguns casais. Ele foi percebendo que 1950, 1960, 1970, essas 3 décadas aí, ele foi percebendo que o ser humano foi perdendo a sua identidade. Uma pergunta que parece muito simples, mas que é profundíssima. Quem sou eu? Começou a ser muito difícil de ser respondida. Parênteses. Se eu pedisse para você responder essa pergunta, quem é você? Como que você abordaria esse tema? Como que você escreveria, né? Vamos colocar assim, essa redação, esse tema dessa redação. Quem é você? Fica aqui já o exercício. Se você tiver dificuldade em escrever, em definir quem você é, não se desespere. Essa pergunta realmente é muito profunda e leva tempo. A gente tem a ilusão de querer respondê-la rápido, mas ela diz de realidades que, por vezes, nós precisamos mergulhar profundo em nós mesmos e não sozinhos. Precisamos aí da ajuda da graça, especialmente dessa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que revela o homem quem ele verdadeiramente é. Então, essa pergunta, quem sou eu, foi sendo cada vez mais difícil de ser respondida pelas pessoas influenciadas por ideologias e filosofias materialistas que fragmentaram o homem, vendo o homem só como um corpo e esquecendo da sua realidade espiritual, da sua alma. Essa fragmentação. São João Paulo II, então, um homem à frente do seu tempo, um grande profeta, começa a ver que esta fragmentação, essa materialização do homem e deixando de lado o seu aspecto transcendente, o seu aspecto espiritual, teria efeitos catastróficos na humanidade. Por isso, então, ele escreve esse livro e, em 1978, ele, então, é eleito como Papa São João Paulo II. Papa João Paulo II, à época, São João Paulo II, após o seu falecimento. Ele, então, de posse desse livro, ele, como sucessor de Pedro, entende que
esse escrito ajudaria muito a humanidade a responder não só essa pergunta, quem sou eu, mas também uma outra pergunta, o que eu faço para ser feliz? Vejam que essas duas perguntas trazem em si dois questionamentos profundos acerca da pessoa humana: a sua identidade e a sua vocação. São João Paulo II, então, através da teologia do corpo, deseja dar um direcionamento ao homem contemporâneo que já não sabe responder quem ele é e o que ele precisa fazer para ser feliz. Através de 129 catequeses, ele vai mostrando a origem do homem, qual foi o plano original de Deus para a humanidade. A gente vai chamar aqui do homem original. Depois vai falar sobre os efeitos do pecado na vida do homem, ou, como os estudiosos da teologia do corpo vai chamar esse trecho, o homem histórico, e o destino do homem, que seria o homem escatológico. Origem, história e destino. Todos esses três ciclos vão falar sobre quem é o homem, a sua identidade, qual é o seu chamado primeiro, por que ele foi criado por Deus e o que Deus espera da humanidade e qual é o nosso destino, nosso fim último. Sabendo então quem nós somos, nós podemos assumir então um compromisso missionário, ou seja, o que eu preciso fazer para ser feliz? A nossa vocação, resumindo-se em celibato ou matrimônio. Parece muito simples, mas de uma grandeza profunda e que revela a nós a importância de entendermos muito mais sobre o ser humano. Qual é o grande ponto em que nós precisamos aqui debruçar e a importância desses ensinamentos, além de responder essas duas perguntas? Existe um grito no coração do homem por sentido, por eternidade. E por vezes nós percebemos, seja na nossa cultura, seja em uma conversa com pessoas conhecidas, que hoje existe dentro de cada um, da maioria das pessoas, na verdade, um vazio existencial. Não se sabe mais para onde é o seu fim e não se sabe mais da onde se veio. Quando o ser humano não sabe, então, a sua origem e não sabe o seu destino, ele fica perdido em sua história. Hoje, vivemos, então, um tempo em que as pessoas perdidas em desordens, especialmente no âmbito da sua sexualidade e afetividade, não conseguem mais entender o plano original de Deus e o chamado último que Deus faz a cada um de nós. Por isso, esse grito, esse anseio de sentido precisa ser respondido. E o nosso querido Papa São João Paulo II, através da teologia do corpo, traz todas essas respostas de uma forma a tocar a experiência do homem, baseando-se em Cristo, dos apelos de Cristo, que apela ao princípio, que apela ao coração do homem e que apela à ressurreição, e do chamado de nosso Senhor a assumir uma missão de amor celibatário ou um amor matrimonial. Se você quiser saber mais sobre a teologia do corpo, eu te convido a se inscrever nesse canal, seguir aqui, ativar as notificações, porque queremos trazer vários conteúdos, aspectos muito práticos dos ensinamentos do Papa São João Paulo II na vida, na nossa afetividade, no nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo, com os outros, com a criação. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever aqui nesse canal. Se você gostou desse vídeo, passe para os seus amigos, convide mais pessoas a entender a beleza do amor humano no plano divino, ou resumidamente, a teologia do corpo. Espero por você no nosso próximo vídeo, onde abordaremos temas do nosso cotidiano à luz dos ensinamentos de São João Paulo II. Deus te abençoe.